isso, amém? De que lado você está? 2 Samuel, capítulo 6. De que lado você está? Será que você conseguiu perceber já de que lado você se encontra? Será que já há alguma coisa para você dizer em cima disso, de que lado você encontra? Antes de eu ler o texto do que eu quero meditar com os irmãos, de 2 Samuel capítulo 6, antes eu quero só contar um pouco o contexto desse texto. Nós estamos aqui 70 anos depois que a arca foi perdida nas mãos dos filisteus, estava com o profeta Eli, os seus 2 filhos, Rofini e Finéias, e eles perderam a arca numa batalha. Ela foi tomada do povo de Israel e foi levado para Kiriat Jearim, quase acertei, Kiriat Jearim, e ficou 70 anos longe do povo de Israel. Mas faz muito bem para uma igreja, para um povo, escute bem o que eu vou lhe dizer, faz muito bem para o plano de Deus, Ele encontrar no seu meio alguém espiritual, alguém que é espiritual. Nós encontramos nesse contexto um homem chamado Davi, e a sua história testifica que ele era um homem muito espiritual. Ele pensava nas coisas do alto, ele pensava nas coisas de Deus. É simples eu dar uma definição para você espiritual. Espiritual não é um homem santo, porque nós não encontramos esse homem. Espiritual não é um homem sem defeitos, porque nós não encontramos esse homem. Espiritual não é um homem que fica 24 horas trancado numa sala lendo a Bíblia e orando, porque também não encontramos esse homem. Se encontrarmos alguém aqui, eu preciso bater na porta dele e dizer assim: saia do seu quarto, porque você precisa falar de Jesus, porque o espiritual fala de Jesus às outras pessoas. Faz muito bem encontrar pessoas espirituais, e eu quero testificar com os irmãos aqui da Igreja Batista Casa de Deus. Nesta igreja existem homens e mulheres espirituais. Homens e mulheres que pensam nas coisas de Deus. Homens e mulheres que estão interessados nas coisas de Deus, estão interessados no bem das coisas de Deus, estão interessados no povo de Deus, estão interessados em tudo que se refere a Deus. Não ficam nos cantos ali, tendo uma outra conversa, um outro pensamento, mas eles estão preocupados com as coisas de Deus, e isso é que define uma pessoa espiritual. É muito fácil nesse momento, ou espero que não seja, pensar em outras coisas, pensar em alguma questão física, material, e eu quero convidá-lo a pensar nas coisas espirituais. Jerusalém era a capital militar, é verdade, era ela a capital política daquela época de então, mas Davi queria constituir Jerusalém capital espiritual, aleluia, uma capital de peso religioso, de pensamento em Deus, de coisas de Deus. Ele tinha interesse nisso. Meu irmão, como é bom quando você tem interesse nisso, que a casa de Deus seja casa espiritual, aleluia, que a cidade de Jundiaí seja abençoada espiritualmente, aleluia, que as cidades vizinhas sejam abençoadas espiritualmente, quiçá muito mais do que isso, porque o que nos interessa são as coisas espirituais, aleluia. Elas que são importantes, elas que têm interesse. Escutem, é elas que resolvem as coisas, é ela que dá luz,
É a vida espiritual que dá luz, é a vida espiritual que nos conduz, é a vida espiritual que acerta as coisas da nossa vida, inclusive no aspecto financeiro, é a vida espiritual, e nós precisamos ser espirituais. Se preocupe com isso, meu irmão. Se preocupe com as coisas de Deus. Se preocupe com aquilo que é de Deus, e você vai ver o que é viver uma vida espiritual. Faz bem. Você vai se sentir melhor. Vai fazer bem para a tua vida. Vai fazer bem para a tua casa, para a tua família. Você aprende através da campanha Arca da Conquista o que é ser espiritual, o que é viver espiritual, o que é realmente saber viver essa proposta que Deus tem para nós, uma vida espiritual. E Davi concluiu: eu sou espiritual e eu penso nas coisas espirituais. Davi estava preocupado com as coisas espirituais. Ele estava procurando onde é que está Deus. Eu quero Deus aqui. Eu quero Deus na minha casa. Eu quero Deus na minha vida. Eu quero Deus no meio do povo de Israel. Eu quero Deus na tua casa. Eu quero Deus por todo lado. Eu preciso sentir o cheiro de Deus. Eu preciso ver Deus se movendo. Eu preciso ver Deus na tua vida. Isso vai fazer bem para você. O que nós precisamos é de Deus, aleluia. É Deus que vai fazer a diferença na sua vida. E não é por menos que a preocupação de Davi aqui nesse texto era trazer a arca de volta. Depois de 70 anos e alguns meses, trazer a arca de volta para o meio do arraial de Deus. Ele estava dizendo assim: eu quero Deus no meio desta nação. Aleluia, porque Deus é nossa bênção, Deus é nossa vitória, Deus é tudo que você precisa. É Ele que vai dar um milagre, é Ele que vai dar solução, é Ele que vai te dar paz, é Ele que vai te dar alegria, é Ele que vai estabilizar a sua vida, é Ele que vai proporcionar aquilo que você precisa, ainda que você não saiba. É exatamente isso que Ele quer fazer na sua vida. Então nós precisamos de Deus. Eu quero Deus, você precisa de Deus. Então levante suas mãos, comece a gritar: Deus, eu quero Deus, eu preciso de Deus. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus, meu irmão. Uou! Deu até para sentir um calor aí, não, irmão? Ei, aleluia! Glória a Deus! Pode dar um aleluia, meu irmão, estou ouvindo. Quero ouvir você dar um aleluia para esse Deus maravilhoso. É Deus que vai te fazer sentir bem. É Deus que vai te fazer assim, promover coisas que você nunca imaginara na sua vida. Está aquele irmão que deu testemunho ali, esqueci o nome dele. Você que sofreu acidente com moto. Zé Carlos, é verdade. Zé Carlos, na televisão lá, até você viu ele dizendo assim: eu não gostava de crente, criticava o dízimo. Está aí hoje aí na casa de Deus, todas as reuniões. É piloto de ônibus, aleluia. Está aí servindo ao Senhor para a glória de Deus, porque ele precisava de Deus. Ele precisava de Deus, como nós precisamos de Deus a cada dia. Meu irmão, deixa Deus entrar na tua vida. Se torne espiritual. Fala: eu quero Deus. Fala, meu irmão, eu preciso de Deus. Eu quero Deus na minha casa, eu quero Deus na minha vida, eu quero Deus na minha família. Eu preciso de Deus. Diga isso com a sua alma. Diga: eu quero Deus nos meus filhos, eu quero Deus no meu casamento, eu quero Deus na minha vida financeira. Diga, meu irmão, abra a boca e diga: eu preciso de Deus. Deus, 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 Deus. Eu quero é Deus, eu quero é Deus, eu quero é Deus, eu preciso de Deus. Cai fogo aí, Jesus, hein? Cai fogo nessa noite aí, aleluia.
O que é que a campanha Arca da Conquista faz? Aponta para onde? Para onde que ela aponta? Para Deus. Nesse texto, eu já vou ler um pouco, alguns versículos, mas nesse texto, Davi estava interessado em trazer a Arca da Aliança, a Arca da Conquista, para o povo de Israel. Sabe por quê, meu irmão? Porque ele sabia que era Deus que resolveria os problemas. Ele sabia que o povo de Deus precisava de Deus. Sabia que o povo de Israel precisava de Deus. Ele sabia disso. Isso traria uma nova condição, novos ares para o povo de Israel. Traria uma nova maneira de pensar, porque você nasce e você vai tendo aqueles pensamentos equivocados, errados em relação à vida espiritual. Hoje eu disse para uma pessoa exatamente isso. Você sabe um monte de coisa, mas de Bíblia de Deus, vem conversar comigo. Porque o que Davi sabia é que ele precisava trazer a arca no meio do povo de Israel, porque o povo de Israel precisava de Deus, e a arca simbolizava a presença de Deus. Diz o texto bíblico que Deus falava no meio dos querubins. A arca da conquista é Deus no meio de nós. Aí você olha e você diz, Deus está aqui. Deus está aqui. Num privilégio muito maior do que no passado. Deus está aqui, aleluia. Olha para o teu irmão que está contigo, diga, Deus está aqui hoje. Deus está aqui hoje. Diga para o teu irmão, Deus está aqui hoje. Diga, Deus está na minha vida. Diga, meu irmão, diga, Deus está na minha vida. Deus está na vida do meu irmão. Deus está no trabalho do meu irmão. Dá para acabar aqui, né? Dá para acabar aqui. Deus está na minha vida, Deus está na sua vida, Deus está na vida do meu irmão, Deus na tua casa, Deus na tua família. Eu quero Deus. Dá para exagerar? Oh Deus! Será que ficar o culto todo dizendo, eu quero Deus, eu preciso de Deus, é Deus na minha casa, é Deus na vida da minha mãe, é Deus na vida do meu pai, é Deus na vida dos meus filhos, é Deus no meu negócio, é Deus no meu dia a dia, é Deus na minha saúde, é Deus naquilo que eu estou vivendo, é Deus só de manhã, é Deus ao meio-dia, é Deus à tarde, é Deus à noite, é Deus de madrugada. Eu quero Deus, aleluia. Eu preciso de Deus. Mas como eu preciso desse Deus maravilhoso. Como é bom botar a mão no peito e dizer, oh Jesus. Não importa a situação, quando eu tenho Deus, eu tenho tudo, aleluia. A Arca da Conquista convidou o povo a ter uma outra visão, a olhar e a enxergar esse Deus. Tirou os seus olhos dos seus problemas e colocou os olhos em Deus, que estava como simbologia a Arca da Conquista. Tirou os olhos das dificuldades, dos problemas, meu irmão, do Jordão que estava diante deles, e os levou a olhar e dizer assim, verdadeiramente Deus habita no nosso meio. Não é bom você lá na sua casa, e de repente você enfrentando um problema, você fecha os teus olhos, as lágrimas caem, é verdade, dos olhos, mas você levanta, respira e diz, ainda bem que Deus está na minha vida. Ainda bem. Outro dia alguém disse para mim assim, pastor, se Deus não estivesse na minha vida, eu já teria cometido uma loucura. Ainda bem que eu não cometi essa loucura, aleluia. E a pessoa no meio de uma situação tão difícil, ela consegue sorrir, ela consegue cantar, ela consegue acreditar naquilo que ela não está vendo, não está enxergando.
Meu irmão, não existe visão humana para levar a enxergar um milagre, a solução de um problema. Não existe olhos humanos para enxergar isso, mas vem Deus na minha vida. E quando eu abro os olhos, Deus me faz enxergar o Jordão aberto. Aleluia, Canaã conquistada, a Jericó destruída, porque eu tenho Deus na minha vida. Não tem tesouro maior, não tem presente maior, não tem nada que eu precise mais do que Deus. Ele é tudo que eu preciso na minha vida. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Aleluia. Estou convidando um grupo de irmãos nesta noite a ficar do lado de dentro da casa. Nada de ficar do lado de fora, ficar do lado de dentro, para experimentar a gloriosa presença de Deus, o convívio. Como Jesus diz lá em Apocalipse, não é? João lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, que diz: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei na sua casa, com ele cearei e ele comigo. Deus quer estar contigo lá, junto onde você está vivendo. Você precisa de Deus. Muito mais do que você imagina, você precisa de Deus. E Davi sabia que o povo de Israel precisava de Deus. Quando você sentir Deus na sua vida, vai acontecer isso que aconteceu aqui no texto, 2 Samuel capítulo 6. Não dá vontade nem de parar, só falar Deus, 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 Deus. É Deus, é Deus. Eu quero é Deus. Davi estava meio receoso, estava um pouco receoso de trazer a arca. Não é receoso, é temeroso. Talvez a palavra temor seria melhor, porque haviam acontecido algumas coisas para quem havia tomado posse da arca. E depois do último episódio que está registrado aqui no capítulo 6 com Uzá, eu não vou ler o texto aí para vocês, mas aí ele viu que a casa de Obed-edom havia sido muito abençoada, os filhos, diz o texto bíblico, em Reis, se não me engano, que os filhos de Obed-edom foram muito abençoados. Em 3 meses que a arca ficou na casa de Obed-edom, não sei se vocês se lembram disso, eles foram muito abençoados. Foram muito abençoados. E aí vem no versículo 12 do capítulo 6 de 2 Samuel. Então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Diz o texto assim, Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Versículo 15. Assim Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo. Aleluia. Com júbilo. E ao som de trombetas. Havia uma alegria muito grande na vida de Davi, um rei que vestiu de uma estola de humildade e de reconhecimento. Essa era a estola que ele estava vivendo. Diz o texto bíblico que ele celebrou. Diz o texto bíblico que ele cantou.
Diz o texto bíblico que ele dançou, que ele saltou e ele fez sacrifícios ao Senhor, porque quem tem Deus na sua vida, ele canta, ele celebra, ele dança, ele salta e ele faz sacrifícios para o seu Deus. Ele está sempre assim, às vezes com lágrimas, devido à situação, mas ele dança, mas ele canta, ele tem palavras de vitória, ele tem palavras de conquista, porque ele tem Deus. E é exatamente isso que a campanha Arca da Conquista está dizendo para você. Olha para esse símbolo, meu irmão, e diga assim: Deus está aqui, Deus está na minha vida. Olha para isso e diga isso: Deus está aqui, Deus está na minha vida. Oh, glória a Deus! Cante. Cantar por quê, pastor? O que o Senhor quer que eu faça? Eu quero que você faça muito mais nessa noite. Eu quero que você saia daqui exatamente como o povo de Israel se encontrou nesse momento, quando a Arca da Conquista, a Arca da Aliança foi colocada no meio do povo de Israel. Eles disseram: agora é Deus na nossa vida. É Deus aqui. É Deus que eu preciso. Eu não sei como é que está a sua semana, se você tem muitos desafios para enfrentar nessa semana, mas eu quero que você diga: Deus está na minha vida, Deus está comigo. Deus está comigo, aleluia, eu tenho Deus na minha vida, eu vou celebrar minha vitória, eu vou dançar minha vitória, eu vou saltar de alegria, eu vou fazer sacrifícios para o Senhor, mas o meu milagre não veio ainda, não há problema nenhum, eu sei que Ele virá, porque eu tenho Deus, e não há ninguém que possa com esse Deus, não há inferno, não há diabo, não há dificuldade, não há cegueira, não há ninguém que possa enfrentar o meu Deus. Eu posso tudo, porque eu tenho aquele que pode tudo. Tudo está na minha vida, e eu posso tudo, eu tenho Deus, aleluia. Uou! Yeah! Uou! A Arca da Conquista tem algumas palavras que andam junto com ela. Conquista, com certeza. Sacrifício. Arca e sacrifício andam juntos. Impressionante, não é? Se você olhar um texto um pouco mais atrás, não precisa nem abrir, meu irmão, porque eu não vou ler o texto. Mas depois você lê o texto de 1 Samuel, capítulo 7. Só para você ver o versículo. Primeiro, eu vou ler um pouquinho porque ele é bonito. Versículo 2. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate Jearim. E tantos dias que se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel. Seja espiritual, meu irmão, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes, e serviram ao Senhor. Versículo 10. Enquanto Samuel oferecia holocaustos, os filisteus chegaram e pelejaram contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Tomou então Samuel uma pedra e o pôs em Mispá e Sem, e lhe chamou Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. É assim, vivem desse jeito.
vivem com fé, vivem espiritualmente, pensando nas coisas de Deus, pensando naquilo que é de Deus. Mas tem algo aqui estranho dentro desse texto de 2 Samuel, no versículo 16 do capítulo 6, que diz assim: ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, que por sinal era a esposa de Davi, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Tem gente assim, que Deus está no nosso meio, não estão nem interessados. Estamos numa campanha que aponta para Deus e não há muito interesse. Não há nem interesse em cantar, não há nem interesse em dançar, não há interesse em fazer sacrifício, não há interesse em ir nessa direção. E eles estão assim: o que está acontecendo? Eu nem sei o que está acontecendo. Eles estão conversando, eles estão papeando, eles estão interessados num outro tipo de conversa, talvez num outro tipo de pensamento. Não importa a idade que você tenha, se você é um adolescente, uma criança, um jovem, um adulto, mas há pessoas que estão interessadas em outras coisas e acabam desprezando o meu jeito, acabam desprezando o teu jeito, desprezam o teu sacrifício, desprezam a tua alegria, o teu cântico, a tua expressão de louvor, de adoração. Eles dizem assim: eu fazer isso? Nunca. Sabe por que eles dizem isso? Porque nunca tiveram Deus na sua vida. Porque quem tem Deus na sua vida trilha esse caminho, ele dança, ele salta, ele canta, ele celebra o Senhor, ele faz sacrifícios a Deus. Não é à toa, meu irmão, que nessa campanha tem um sacrifício. Porque você está aprendendo que o mais importante na tua vida é Deus. Viu? E não esqueça dessa frase importante: aquilo que é sacrifício para você é sacrifício para Deus. Se não é sacrifício para você, nem para Deus é. Se você pensa em fazer algo para Deus que possa mover, tocar no coração de Deus, você acha que Davi não tocou o coração de Deus? Mas como, hein? Tocou muito. Ele cantou, ele dançou, ele pulou, ele se alegrou no meio do povo, mesmo sendo um rei, no meio do povo ele dançou, ele cantou. E diz o texto que ele sacrificou, nem foi uma vez só, ele fez vários sacrifícios a Deus, ele ofereceu. Pode ver, depois colocou o versículo 17, ele introduziu a arca do Senhor, introduziram a arca do Senhor e puseram-no no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi, e este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, o povo cantou, o povo dançou, o povo celebrou, o povo ofertou e o povo foi abençoado. Porque é assim que nós somos abençoados, nós reconhecemos a presença de Deus, nós reconhecemos o que é Deus na nossa vida. O que nós precisamos e queremos é Deus na nossa vida. E por isso nós celebramos muito mais do que um milagre. É muito mais do que um milagre. É a presença de Deus, aleluia. E quem tem Deus na sua vida tem certeza de um futuro de vitória, de conquista, de milagres. Porque quem tem Deus, não há quem possa com esse Deus, não há quem possa. Me apresente, por favor. Presente um problema, apresenta aí uma doença, apresenta aí uma dívida, presente aí uma situação terrível dentro da tua casa, na tua família. Apresenta aí, por favor, um problemão enorme com problemas com vício. Apresenta. Soma. Para você está pesado, para Deus não está. Para Deus não é. Mas, pastor, e todos os nossos problemas? Não há problema nenhum. Diz a Bíblia que quando Ele estende a mão, coisa nenhuma é maravilhosa para Ele. Você está com receio de apresentar alguma coisa para Deus? Você está com receio disso? Apresente.
Venha com a sua alegria, só isso que Deus está pedindo. Venha com sua dança, é só isso que Deus está pedindo. Venha aqui na casa de Deus com seu júbilo, é isso que Deus está pedindo. Venha na casa de Deus com o seu sacrifício, é isso que Deus está pedindo. Mas deixa o teu inimigo por conta de Deus, meu amigo. Deixa o teu problema por conta de Deus, porque aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus, aleluia. Não fique igual Mical, como uma espectadora, só olhando de longe, dizendo, que legal, né? Até bonitinho isso. Puxa, que legal. Ou às vezes nem isso você diz. Você quer um milagre? Você quer um milagre na campanha Arca da Conquista? Vem, meu irmão, enche a tua alma disso. Conversa. O seu neto já está andando? Então já é milagre, minha irmã. Viu? Venha com a tua alegria, vem para dançar. Venha para se alegrar. Porque ainda que os teus problemas sejam grandes, o nosso Deus é maior ainda. Nós vamos atravessar o Jordão, é promessa de Deus. Eu vou conquistar o meu milagre, porque é promessa de Deus. E eu creio na palavra de Deus. Então eu vou cantar antes, eu vou celebrar, eu vou saltar, eu vou pular de alegria, eu vou fazer festa para esse meu Deus, eu vou imitar Davi, eu vou sair dançando igual um desvairido, né? Inclusive a esposa dele pensou mal dele, mas eu vou dançar, eu vou celebrar o Senhor, eu vou perder a minha timidez. Olha que eu sou tímido, hein? Eu vou perder a minha timidez e vou dançar para esse Deus. Eu vou celebrar, porque Deus está na minha vida, Deus está na minha casa, Deus está comigo. Deus tem milagre para fazer na minha vida. Vamos dar um grito, meu irmão. Dá uma celebração. Uou! Uou, uou, uou! Vamos lá? Viu? Quem é que tem Deus na sua vida? Fica em pé, dá um brado de adoração ao Senhor. Eis a pergunta que eu fiz no começo. Que lado você está? Você está do lado de dentro participando da festa de Deus? Ou você está igual Mical do lado de fora só olhando, dizendo, sei não, viu? Estou desconfiado disso. Estou achando que o pastor está querendo dinheiro para ele. Sei não, viu? Estou achando que isso é conversa fiada. Para que lado você está? Eu estou do lado de dentro. E quanto mais colado em Deus eu quero estar. Eu quero sentir o cheiro de Deus. Eu quero sentir o cheiro do movimento, não é? Dos anjos que estão em volta de Deus. Aleluia! Eu quero estar onde é que está a arca? Eu quero estar ali. Eu quero estar na presença de Deus. Eu quero celebrar e eu quero fazer sacrifício. E meu irmão, sacrifício é sacrifício. Aleluia! Quem quer celebrar nesta noite com júbilo, com dança, meu irmão, porque Deus está no nosso meio. Aleluia! Faz um barulho santo, casa de Deus! Vai na palma assim! Canta comigo, canta assim, ó. Com vestes de louvor, com alegria, estou trazendo a arca. Eu me purifiquei, eu já me preparei, porque amo tua presença. Pega a tua mão e canta. E com a multidão eu vou te celebrar, com brados e com danças. Pois não há nada que me dê maior prazer que tua presença. Pra ti eu cantarei, pra ti eu dançarei, teu espírito se move em mim. Eu me humilharei, desprezível me farei diante do Senhor.
com alegria estou trazendo a arca. Eu me purifiquei, eu já me preparei, porque amo tua presença. E com a multidão eu vou te celebrar, com brados e com danças, pois não há nada aqui que dê maior prazer que tua presença. Pra ti eu cantarei, teu Espírito se move em mim. Eu me humilharei, desprezível me farei diante do Senhor. Meu Deus, não posso me conter, tua alegria está em mim. Eu amo, na palma assim, ó. Me alegrarei diante de ti, porque amo tua presença. Me alegrarei diante de ti, porque amo tua presença. Me alegrarei diante de ti, porque amo tua presença. Me alegrarei diante de ti, porque te amo, Senhor. Assim! Vamos cantar, canta forte! Pra ti eu cantarei, pra ti eu dançarei, teu Espírito se move em mim. Eu me humilharei, desprezível me farei diante do Senhor. Meu Deus, não posso me conter, tua alegria está em mim. Eu amo tua presença. Pra acabar assim! Faz um barulho forte, arraial do Senhor!